Sou Francis Vallat. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 59. A verdade sobre a aparência dos Anunnaki. Hoje você vai cruzar uma linha invisível, uma linha que separa o estudo sério da manipulação ideológica, uma linha que muitos evitam atravessar, mas que nós aqui escolhemos ultrapassar, porque existe algo que precisa ser dito, algo que muitos preferem ignorar, algo que neste episódio será finalmente exposto. Vivemos uma era estranha, uma era em que o passado deixou de ser uma bússola e passou a ser um campo de batalha, um campo onde a verdade é atacada, distorcida, negada e substituída por narrativas convenientes. Entre os muitos temas sequestrados por agendas modernas, um dos mais absurdos e perigosos é o da aparência dos Anunnaki, seres vindos de fora da Terra, arquitetos da civilização humana, visitantes cósmicos cuja existência foi gravada em pedra, argila e memória, e que hoje são alvo de uma tentativa agressiva de reinterpretação ideológica. Tentam nos fazer acreditar que os Anunnaki seriam africanos, que vieram da África, que seriam ancestrais diretos de uma etnia específica. Mas será isso verdade? As imagens milenares confirmam essa narrativa? Os registros cuneiformes da Suméria, Acádia e Babilônia apoiam essa versão moderna? Ou estamos diante de mais uma tentativa de apropriação simbólica forçada? Neste episódio, vamos seguir as evidências, sem medo, sem filtro, sem compromisso com o politicamente correto. Vamos analisar os registros originais. Vamos entender quem eram os sumérios, quem eram os egípcios e quem eram os Anunnaki. Vamos examinar a iconografia, a ciência, a biologia e até os estudos ocultistas do século XX. E vamos responder, de uma vez por todas, qual era a verdadeira aparência dos Anunnaki. Prepare-se para mais uma jornada onde o conhecimento vence a manipulação. Aqui, no Holograma Histórico, você já sabe, a única narrativa que importa é a narrativa da verdade. E se você não assistiu os episódios anteriores, saiba que nossos vídeos formam uma sequência que molda a liberdade dos despertos. Se não conhecer as peças anteriores desse quebra-cabeça, talvez você não compreenda toda a profundidade deste episódio. Por isso, ao terminar, explore a nossa playlist oficial. Ela é o mapa daquilo que muitos tentam esconder. E agora, respire fundo. Desligue o ruído do mundo exterior, porque o Holograma Histórico vai começar e o que será revelado, você nunca mais poderá esquecer. Capítulo 1. O erro da fusão. Anunnaki não são sumérios nem egípcios. Por milênios, a verdade ficou oculta sob camadas de interpretações e mitos. Poucos ousaram levantar o véu que separa os registros históricos da fantasia moderna. Entre os muitos erros que a ignorância e a vaidade humana perpetuaram, um dos mais gritantes é confundir os Anunnaki com os povos sumérios ou egípcios. Essa confusão tem alimentado teorias rasas e narrativas distorcidas que tentam reescrever o passado segundo os desejos de grupos atuais. O holograma histórico existe para impedir que isso aconteça. Os registros sumérios são claros. Os povos da Suméria se autodenominavam Sag-Giga, expressão que significa, literalmente, cabeças de cabelos negros. Os sumérios eram seres humanos. Seus cabelos eram escuros. Suas peles eram bronzeadas ou oliva. Suas feições compatíveis com os povos da região da Mesopotâmia. Eles eram o povo local. Eram os observadores, os adoradores, mas não eram os deuses. Da mesma forma, o Egito Antigo floresceu sob o calor intenso do Nilo. Os egípcios, como os sumérios, tinham cabelos escuros e pele morena ou bronzeada. As pinturas e relevos das tumbas mostram isso de forma inequívoca. Eles também eram humanos. Porém, os Anunnaki, segundo todos os registros cuneiformes e as lendas antigas, não eram humanos. Eram os que vieram do céu à terra, os que chegaram em naves flamejantes
os que desceram dos céus para erguer cidades, rios, canais, templos, palácios. Os Anunnaki eram uma raça externa, distinta, superior, tecnologicamente e biologicamente. Suas representações artísticas, encontradas em milhares de cilindros, relevos e esculturas da antiga Mesopotâmia, jamais os mostram com traços sumérios ou egípcios. Eles são sempre retratados como seres de elevada estatura, barbas longas, espessas e onduladas, narizes finos e longos, olhos grandes e penetrantes, trajando mantos repletos de símbolos sagrados e misteriosos. Não existe um único registro antigo que apresente um Anunnaki com aparência subsaariana ou africana. Não existe um único selo de Lagash, Ur, Uruk ou Nippur que tenha retratado Anunnaki como membros das raças humanas locais. A verdade, gravada na pedra e nas tábuas milenares, é irrefutável. Eles eram diferentes. Eles eram outros. Tentar transformar os Anunnaki em egípcios ou sumérios não é apenas uma imprecisão histórica. É uma distorção intencional para servir a agendas que não têm qualquer compromisso com a verdade. E no holograma histórico, reafirmamos com coragem: os Anunnaki não eram sumérios. Os Anunnaki não eram egípcios. Eles eram os Anunnaki, seres de outro mundo com aparência e biologia próprias. E é por isso que seu legado permanece como um dos maiores enigmas da humanidade. Capítulo 2. As representações originais. Quando as palavras falham, as imagens permanecem. As antigas civilizações sabiam disso. Por isso gravaram em pedra, argila e bronze aquilo que os olhos humanos testemunharam. Os arquivos silenciosos da Suméria, da Acádia, da Babilônia e da Assíria não mentem. Eles contam, sem filtro e sem interpretações modernas, como eram os Anunnaki. Em milhares de cilindros selados, baixos relevos, esculturas e estelas, os Anunnaki aparecem como entidades imponentes, figuras de porte altíssimo, sempre muito maiores do que os humanos comuns representados ao lado deles. Seus corpos eram alongados, quase perfeitos em proporção e simetria. Carregavam uma presença majestosa. As barbas longas e espessas, dispostas em padrões ondulados e geométricos, simbolizavam sabedoria e poder. Seus cabelos eram densos, longos e caíam sobre os ombros em anéis bem formados. Não eram negros, nem crespos, nem lanosos. As feições eram finas, narizes longos e retos, queixos bem definidos, olhos ovais, amplos, muitas vezes destacados com traços para dar a impressão de um olhar profundo e penetrante. As vestimentas eram ricas em detalhes, túnicas e mantos cuidadosamente adornados com padrões que até hoje intrigam os estudiosos. Em muitos relevos, aparecem segurando objetos misteriosos. Alguns parecem bolsas ou símbolos de energia e poder. Outros seguram bastões ou varas que parecem carregar códigos ou propriedades divinas. As asas, em certas representações, reforçam o conceito de serem criaturas celestiais. Esses detalhes se repetem em todos os registros conhecidos, de Ur a Nippur, de Eridu a Lagash. Não há nenhuma exceção. Nunca foram retratados com características africanas ou asiáticas. Nunca com traços de povos indígenas. Sempre com a mesma dignidade solene, imutável, de seres que não pertenciam à terra. Seres que vinham de um lugar além do alcance humano. Essa consistência iconográfica é uma prova silenciosa e incontestável. As culturas antigas eram meticulosas ao retratar aquilo que julgavam sagrado. Não existia espaço para invenções ou licenças artísticas. O sagrado não podia ser adulterado, e a imagem dos Anunnaki foi preservada assim, exatamente como eram vistos por aqueles que, milênios atrás, os contemplaram com temor e reverência. Tentativas modernas de reinterpretar essas imagens à luz de ideologias atuais são um desrespeito à integridade histórica. O holograma histórico se opõe firmemente a essas manipulações.
As pedras da Mesopotâmia falaram, e nós ouvimos. Os Anunnaki tinham uma aparência única, uma estética superior, um padrão que nunca se confundiu com os povos humanos da Terra. E essa verdade permanece gravada para sempre no silêncio eterno dos monumentos antigos. Capítulo 3. A chegada de Marduk ao Egito. Entre todos os nomes que ecoam das tábuas antigas, um ressoa com força incomparável: Marduk, filho de Enki, herdeiro do sangue Anunnaki, senhor de intrigas, ambição e poder. Foi Marduk quem decidiu, desafiando os decretos do Conselho Anunnaki, tomar para si um reino na terra, e escolheu o Egito. Ali, entre rios, desertos e monumentos colossais, ele se impôs como divindade suprema, tornou-se conhecido como Ra, o Deus Sol, mas não foi a luz do Egito que moldou Marduk. Ele vinha de Nibiru, de um mundo onde a luz solar era escassa, distante, filtrada. Marduk e os que o acompanharam carregavam em sua genética traços únicos que jamais pertenciam às raças locais. Ao se estabelecer no Egito, Marduk e seus aliados provavelmente se tornaram os únicos seres de pele clara em uma civilização marcada por tons bronzeados. Não era superioridade, era diferença. Uma diferença biológica, física e visual que os tornava automaticamente sagrados aos olhos dos povos locais. A linhagem híbrida que Marduk iniciou entre os faraós egípcios perpetuou, de forma velada, o legado Anunnaki na Terra. Mas jamais com a transmissão de traços subsaarianos. Os Anunnaki não tinham melanina acentuada, não precisavam disso. Suas origens em Nibiru, sua fisiologia e sua biologia os afastavam completamente das adaptações humanas à exposição solar intensa. As imagens que chegaram até nós, os relevos egípcios mais antigos, mostram faraós com feições refinadas, corpos esguios, traços que lembram a estética Anunnaki. Em nenhum lugar, em nenhuma dinastia original, há indícios ou registros visuais de características que associem Marduk ou seus descendentes a povos de pele negra africana. Esse é um fato arqueológico incontestado. As tentativas atuais de associar Marduk a origens africanas são, portanto, invenções recentes, desprovidas de qualquer base histórica ou iconográfica. No holograma histórico, afirmamos o que os registros confirmam. Marduk foi um usurpador, um rebelde, um mestre das manipulações políticas e espirituais. Mas, acima de tudo, ele foi um Anunnaki, um ser de outro mundo, portador de uma aparência inconfundível para os povos da Terra. E é assim que a história deve ser contada, sem medo, sem distorções, com respeito ao que realmente ocorreu, porque a verdade não precisa de adereços modernos para sobreviver ao tempo. Ela só precisa ser ouvida, e nós escolhemos ouvir. Capítulo 4. O equívoco da militância atual. Estamos vivendo uma era de confusão intencional, uma era em que a manipulação da história se tornou uma ferramenta para atender interesses e agendas do presente. Nenhum tema escapou dessa distorção, e os Anunnaki, esses enigmáticos visitantes estelares, acabaram capturados pelo mesmo fenômeno. Grupos, movimentos, estudiosos, ativistas e influenciadores passaram a sustentar uma nova tese, a de que os Anunnaki seriam negros, que seriam originários da África, que suas características físicas corresponderiam a uma fenotipia subsaariana. Essas vozes são muitas vezes barulhentas, mas quase sempre ignoram o elemento mais básico do verdadeiro estudo histórico: as evidências, as tabuinhas de argila, os selos cilíndricos, as esculturas milenares e os relevos da antiga Suméria não confirmam essa ideia. Ao contrário, eles a desmentem. Nenhum único registro original das civilizações mesopotâmicas representa os Anunnaki com traços africanos. Nenhum. Os arquivos visuais da Acádia, da Babilônia, da Assíria e da Suméria sempre retrataram os Anunnaki da mesma forma. Altos, de postura solene, com barbas longas e densas, cuidadosamente trançadas em padrões geométricos, narizes longos e finos, olhos grandes e ovais,
cabelos longos e lisos, com mantos luxuosos, asas em algumas representações e instrumentos misteriosos em suas mãos. A iconografia é uniforme, inalterada por mais de 2000 anos de registros. Não existe uma única exceção que dê base ao argumento moderno da afrodescendência Anunnaki. Mas a militância contemporânea escolheu ignorar a evidência e preferiu adotar uma visão moldada por necessidades políticas e sociais. A intenção é clara: tentar reposicionar os Anunnaki como símbolo de identidade negra, como uma forma de reparação cultural e racial. Por mais legítimas que sejam as causas sociais de inclusão e igualdade, o passado não pode ser sequestrado para atender propósitos modernos. A verdade histórica não é moldável como uma escultura de barro. Ela é sólida como a rocha dos zigurates, que ainda hoje desafiam o tempo no solo da Mesopotâmia. No holograma histórico, respeitamos todas as culturas humanas. Reconhecemos a grandiosidade da África como berço da humanidade. Honramos a complexidade, a beleza e o legado de suas civilizações antigas. Mas jamais iremos validar um revisionismo forçado que se baseia em desejo e não em dados. Porque isso não liberta, isso aprisiona, prende a história a interpretações distorcidas e fragiliza o verdadeiro conhecimento que levou séculos para ser decifrado. Reescrever o passado para agradar uma ideologia do presente é cometer o mesmo erro de regimes totalitários do passado, que destruíram livros, falsificaram documentos e apagaram registros para reescrever a história conforme sua conveniência. O holograma histórico se opõe a toda forma de manipulação cultural. Nossa missão é preservar a verdade como ela é, ainda que seja desconfortável para alguns, ainda que sejamos minoria em meio ao coro da desinformação. A verdade não precisa ser reinventada, ela só precisa ser redescoberta. E nós estamos aqui para lembrar. Os Anunnaki não eram africanos, não eram egípcios, não eram sumérios. Eles eram Anunnaki, seres de fora da Terra, cujas características físicas, biológicas e simbólicas eram únicas e nunca se confundiram com as raças humanas locais. Essa é a realidade revelada pelos próprios registros milenares. E essa é a realidade que continuaremos a defender contra qualquer forma de distorção, contra qualquer tentativa de silenciamento, contra qualquer narrativa conveniente. Porque a história pertence àqueles que têm coragem de olhar para ela como realmente é. E nós escolhemos olhar. Capítulo 5. A investigação alemã da linhagem ancestral. Entre os séculos 19 e 20, um novo interesse pela história oculta da humanidade começou a emergir na Europa. Entre sociedades secretas, ordens esotéricas e grupos de estudo ocultista, uma pergunta persistente assombrava os estudiosos da elite alemã. De onde vieram os primeiros deuses? Seria possível que uma linhagem de seres superiores tivesse caminhado entre os homens em tempos imemoriais? E mais importante, parte desse sangue ainda sobreviveria diluído na humanidade moderna? A Alemanha foi o epicentro desta busca silenciosa. A Ahnenerbe, fundada por Heinrich Himmler, e sociedades ocultas como a Thule-Gesellschaft iniciaram uma investigação ampla e determinada para localizar as pistas dessa herança perdida. Não era uma busca de poder político. Era para eles uma busca espiritual quase sagrada, um esforço para reencontrar as origens cósmicas da humanidade. Muitos de seus pesquisadores estavam convencidos de que os relatos antigos, os mitos e as tradições orais escondiam a memória de uma raça progenitora, seres celestiais que haviam caminhado entre os povos antigos e transferido parte de seu conhecimento e genética aos humanos. Para esses estudiosos, o enigma dos deuses brancos era mais do que um mito, era uma pista real. Expedições foram organizadas, viagens foram feitas ao Tibete, à Escandinávia, à Grécia, ao Egito e à Mesopotâmia. Textos antigos foram traduzidos. Símbolos foram analisados em templos, tumbas e sítios arqueológicos. As tradições dos hiperbóreos,
dos Atlantes, dos deuses nórdicos e, mais tarde, dos próprios Anunnaki foram estudadas sob essa lente mística. A teoria era clara: uma raça progenitora vinda de fora da Terra teria dado origem a uma linhagem de homens de luz, detentores de capacidades superiores e chamados de semideuses pelas civilizações antigas. Seria este o elo perdido da humanidade? Seriam esses os Anunnaki dos registros sumérios, relembrados sob outros nomes em diversas culturas? Para os estudiosos da época, essa conexão fazia sentido. Eles estavam convencidos de que um traço sagrado ainda pulsava em algumas linhagens humanas, esperando para ser redescoberto. Aqui, o holograma histórico faz questão de estabelecer um limite ético e factual. Essa busca ocultista não deve ser confundida com as políticas e crimes que mais tarde foram cometidos por aquele regime. A investigação da linhagem ancestral foi, para muitos desses pesquisadores, uma busca filosófica e espiritual, não uma campanha de supremacia ou destruição. Eles buscavam decifrar um mistério que ainda hoje intriga a humanidade. Quem foram os Anunnaki? Por que tantas culturas distintas descreveram deuses de aparência semelhante? Por que tantos relatos antigos falam de seres elevados, de pele clara, vindos das estrelas? A verdade é que essa investigação nunca chegou a uma conclusão oficial. O conflito global que se aproximava e a tragédia que se seguiu engoliu para sempre parte dessa busca. Mas os registros permaneceram, e o eco dessa investigação ainda inspira pesquisadores sérios ao redor do mundo. No holograma histórico, estudamos essa busca como parte essencial da trajetória humana na tentativa de compreender seu passado oculto, separando o conhecimento da ideologia, separando a curiosidade legítima do fanatismo, separando a busca pelo saber da manipulação histórica, porque essa é a nossa missão, e essa é a diferença que poucos têm coragem de fazer. Capítulo 6. A prova universal. Os deuses brancos do mundo antigo. Existem fatos que o tempo não consegue apagar. Existem registros que, mesmo milênios depois, continuam ecoando a mesma mensagem em diferentes pontos do planeta. E um desses registros é a descrição física dos deuses antigos. Curiosamente, culturas separadas por oceanos, desertos e montanhas descreveram seus deuses de forma quase idêntica, com detalhes que desafiam a coincidência e que apontam para uma origem comum ou para uma memória compartilhada que sobreviveu às eras. Na Grécia Antiga, os deuses do Olimpo eram representados com características claras: Zeus, Apolo, Atena, Afrodite, todos descritos com pele clara, cabelos dourados ou castanhos claros, olhos brilhantes, azuis ou verdes, como se trouxessem consigo a luz do céu. Esses relatos não surgiram de uma invenção artística. Eles foram transmitidos por séculos, primeiro pela tradição oral e depois por grandes historiadores como Heródoto e Pausânias. As esculturas, ainda hoje preservadas, confirmam essas imagens. Na Escandinávia, as antigas sagas nórdicas falam de Odin, Thor, Baldur, Freya, todos descritos como seres de estatura elevada, pele clara, cabelos loiros ou castanhos claros, olhos claros, muitas vezes associados à capacidade de enxergar além do véu da realidade. Os celtas da Bretanha, Irlanda e Gália também transmitiram lendas semelhantes. Seus deuses e heróis tinham cabelos dourados e olhos claros, descritos como seres luminosos, de uma beleza que inspirava temor e reverência. Nas epopeias védicas da Índia, também surgem descrições de devas e avatares com traços semelhantes, ainda que misturados a elementos locais. Até mesmo os primeiros relatos romanos sobre os povos germânicos descrevem visitantes e figuras míticas de pele clara e olhos brilhantes. É possível que essas tradições tenham sido fragmentos de uma única memória ancestral, a memória de uma raça que desceu à Terra em tempos remotos e que deixou uma impressão tão forte que todas as culturas que testemunharam sua presença preservaram essas imagens através das gerações. No holograma histórico,
Não vemos isso como coincidência, nem como produto de racismo, como alguns tentam argumentar hoje de forma leviana. É um fenômeno de convergência histórica. São dados consistentes, espalhados pelo mundo antigo, que apontam para a existência de seres com uma aparência muito específica. E essa aparência coincide com as imagens dos Anunnaki preservadas em Ur, Nippur, Lagesh, Kish e Eridu. Altos, pele clara, traços refinados, barbas longas, olhos intensos, nunca com características africanas, asiáticas ou indígenas. Essa constatação não diminui nenhuma cultura da Terra, não nega a grandeza dos povos originários de cada continente, mas reafirma um fato histórico. A aparência dos deuses antigos, tal como registrada por inúmeras culturas, segue o mesmo padrão, e qualquer tentativa de alterar isso para atender ideologias modernas é uma fraude contra a própria história. No holograma histórico, não admitimos essas fraudes e jamais seremos cúmplices de quem tenta transformar dados sólidos em mera fantasia ideológica. A verdade é clara, como sempre foi, e nós estamos aqui para lembrá-la. Capítulo 7. A verdade biológica. A origem dos Anunnaki. As lendas contam, os registros gravam, e a ciência completa aquilo que as palavras antigas apenas insinuavam. Para compreender definitivamente por que os Anunnaki jamais poderiam ter aparência africana, precisamos olhar para a biologia e para o planeta do qual eles vieram. Os relatos sumérios, detalhados por estudiosos como Zecharia Sitchin, afirmam que os Anunnaki vieram de Nibiru, um planeta misterioso, cuja órbita elíptica o leva para muito além do alcance da luz solar da Terra. Por longos períodos, Nibiru permanece nas regiões frias e escuras do espaço profundo, um ambiente hostil, gelado e com níveis mínimos de radiação solar direta. E essa condição muda tudo. Na Terra, a melanina é o pigmento que protege a pele da radiação ultravioleta. Populações humanas que evoluíram em regiões de sol intenso, como a África, desenvolveram naturalmente alta concentração de melanina para sobreviver. Já populações em regiões com pouca luz, como o norte da Europa, tiveram a melanina reduzida ao longo de milênios, favorecendo peles mais claras, capazes de absorver melhor os poucos raios solares disponíveis. Agora imagine seres que evoluíram em um planeta quase sempre imerso na escuridão. Seres que, segundo os próprios sumérios, vinham de um ambiente sem exposição solar intensa. Para eles, a melanina não era necessária. Nunca foi. Não houve pressão evolutiva para desenvolver pigmentação escura. Ao contrário, o mais provável, segundo a lógica biológica, é que os Anunnaki tivessem peles claras, quase pálidas, adaptadas para captar e aproveitar o máximo possível da pouca luz disponível em seu mundo natal. Essa é uma verdade que desmonta, de forma definitiva, qualquer tentativa moderna de atribuir aos Anunnaki características fenotípicas africanas, porque é biologicamente incompatível, porque é cientificamente insustentável. Se os Anunnaki existiram como seres físicos, como os registros antigos insistem em afirmar, então seu ambiente determinaria a sua aparência tanto quanto a de qualquer outra espécie evoluída. E a ciência não perdoa erros convenientes. No holograma histórico, honramos essa ciência. Não a descartamos para agradar ideologias ou narrativas. Nós seguimos os dados. As imagens de Ur, Lagash, Nippur e Eridu mostram isso de forma clara. Seres altos, de pele clara, barbas longas e bem cuidadas, traços nobres, refinados, diferentes de qualquer povo terrestre da antiguidade. A biologia confirma o que a arqueologia já dizia. Os Anunnaki eram únicos, e não cabe ao presente tentar reinventar aquilo que já foi claramente revelado no passado. Essa é a verdade, e ela não será silenciada, não enquanto existirem aqueles dispostos a honrá-la. Capítulo 8. O porquê da confusão moderna. Se a arqueologia, a iconografia e a própria biologia deixam claro como eram os Anunnaki, surge inevitavelmente a pergunta: por que então tantos hoje insistem em retratá-los de outra forma? A resposta é complexa e dolorosamente humana.
Vivemos tempos em que as narrativas valem mais do que os fatos, em que a verdade histórica é constantemente submetida ao tribunal das redes sociais, da cultura do cancelamento e das agendas políticas momentâneas. Os Anunnaki, por serem um mistério fascinante, tornaram-se alvos fáceis para serem apropriados por grupos que buscam símbolos para suas causas. O raciocínio é simples e, ao mesmo tempo, perigoso. Se os deuses eram poderosos, então reivindicá-los para uma causa moderna fortalece essa causa. E assim, sem base documental, surgiram movimentos que passaram a afirmar que os Anunnaki eram negros, que vieram da África, que a iconografia suméria estava errada ou era preconceituosa, que tudo pode ser reinterpretado para caber em novas leituras sociais. Mas a história não funciona assim. O passado não é um tecido maleável para ser ajustado conforme as necessidades emocionais do presente. A história é uma rocha resistente, inalterável. E todas as tentativas de moldá-la à força apenas revelam a fragilidade de quem tenta fazê-lo. Essa confusão moderna também tem raízes na desinformação. Poucos hoje leem os registros originais. Poucos mergulham nos estudos arqueológicos sérios. A maioria prefere absorver verdades rápidas em vídeos curtos, postagens sensacionalistas ou teorias de segunda mão sem qualquer rigor acadêmico. No holograma histórico, denunciamos essa prática, não porque temos qualquer oposição a grupos sociais, mas porque temos compromisso exclusivo com o que é verdadeiro. Nenhuma cultura ou movimento tem o direito de adulterar dados históricos para construir mitos convenientes. Os Anunnaki eram visitantes, seres de fora da Terra, com aparência registrada de forma repetitiva e consistente pelas civilizações antigas. Tentar atribuir-lhes uma identidade africana, europeia, asiática ou indígena é uma forma moderna de colonialismo cultural, um ato de apropriação simbólica tão grave quanto qualquer imposição histórica do passado, e nós não aceitaremos isso. No holograma histórico, escolhemos seguir um caminho mais difícil, o caminho de respeitar o que foi registrado, de honrar o que as civilizações antigas quiseram nos transmitir, e de não ceder às pressões que tentam calar ou distorcer o conhecimento. A verdade não precisa ser confortável, ela só precisa ser verdadeira. E essa é a verdade que escolhemos proteger. Capítulo 9. A missão do canal: proteger a verdade. Em um mundo de vozes dissonantes, poucas se levantam para dizer o que precisa ser dito. Vivemos em tempos em que a coragem para defender a verdade histórica se tornou um ato de resistência, e foi por isso que o holograma histórico nasceu. Não para agradar, não para ceder a pressões sociais, não para ser politicamente conveniente, mas para proteger a verdade. Desde o primeiro episódio, nossa missão sempre foi clara: decodificar o passado, trazer à luz aquilo que muitos preferem manter na sombra da dúvida ou na comodidade da distorção. A história dos Anunnaki é um desses casos. Um tema sequestrado por agendas modernas, manipulado para satisfazer ideologias passageiras, reinventado por influenciadores sem rigor e sem respeito pelos registros originais. No holograma histórico, nós dizemos não a esse jogo. Recusamos ser parte da histeria coletiva que transforma dados em opinião, evidências em narrativas e documentos em ferramentas de propaganda. Nosso compromisso é com os registros reais, com as tábuas da Suméria, com os cilindros da Acádia, com os relevos da Babilônia, com os textos antigos que, juntos, formam o maior quebra-cabeça já registrado sobre a história oculta da humanidade. Não somos neutros no sentido frágil que o mundo moderno exige. Somos radicais no compromisso com os fatos. E isso significa enfrentar a corrente. Significa dizer o que muitos não querem ouvir. Significa afirmar que os Anunnaki, segundo todas as fontes disponíveis, não tinham aparência africana, que não eram de linhagem humana, que não eram sumérios, nem egípcios, nem indígenas.
e que qualquer tentativa de distorcer essas informações para fins ideológicos é, sim, uma fraude histórica. Isso não é desprezo, não é preconceito, não é superioridade. É apenas respeito por aquilo que os antigos registraram para nós. E se hoje o holograma histórico se torna uma das poucas vozes a afirmar isso com clareza, que assim seja. Estamos aqui para proteger o que é real, mesmo que sejamos atacados por isso, mesmo que sejamos mal interpretados, porque o verdadeiro pesquisador não se curva à opinião da maioria. Ele se curva apenas aos fatos. E é exatamente isso que continuaremos a fazer. A verdade, ainda que incomode, precisa de guardiões. E nós escolhemos ser esses guardiões. Capítulo 10. A verdade não pode ser apagada. As areias do tempo enterram civilizações. Os ventos apagam pegadas. Os impérios nascem e morrem, mas a verdade permanece, silenciosa, pacientemente aguardando que alguém a redescubra. Ao longo deste episódio, resgatamos o que muitos tentam esquecer ou distorcer. Mostramos, com base em registros arqueológicos, iconográficos e biológicos, que os Anunnaki eram uma raça única, visitantes de outro mundo, seres com uma aparência que jamais se confundiu com a dos povos humanos da Terra. Altos, de pele clara, com barbas longas, traços nobres, presença imponente. As tábuas sumérias disseram isso. Os cilindros da Acádia confirmaram. As imagens da Babilônia repetiram. As tradições orais da Grécia, da Escandinávia, da Gália e da Roma antiga ecoaram a mesma memória ancestral. Mas no presente, essa verdade vem sendo atacada. Tentam apagá-la, tentam remodelá-la, tentam adaptá-la para servir a interesses e ideologias que nada têm a ver com a história real. No holograma histórico dizemos com todas as letras: não permitiremos. Nossa missão não é agradar. Nossa missão não é ser aceito por todos. Nossa missão é decodificar o passado e apresentar os fatos como eles são. Os Anunnaki não eram africanos, não eram sumérios, não eram egípcios e não eram humanos. Eram Anunnaki, seres que moldaram a humanidade, mas que jamais fizeram parte dela, que visitaram, instruíram e, segundo as lendas, partiram, deixando atrás de si o maior enigma da história humana. E é por isso que continuaremos aqui, para lembrar, para resistir, para garantir que a verdade não seja soterrada sob as cinzas da conveniência ideológica. Porque no final, a verdade não precisa ser defendida eternamente. Ela só precisa sobreviver ao esquecimento. E enquanto o holograma histórico existir, ela sobreviverá. Você que nos acompanha é parte dessa missão. Juntos, mantemos acesa a chama do conhecimento verdadeiro, a chama que ilumina o passado, que questiona o presente e que prepara o caminho para o futuro. Obrigado por estar conosco. E lembre-se sempre, quando o mundo tenta apagar a verdade, alguém precisa escolher mantê-la viva. E nós escolhemos. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a se libertar. E uma vez que isso acontece, não há mais como voltar. O sistema não teme armas, ele teme consciência, porque uma mente desperta, desprograma todas as outras ao seu redor. Continue vendo, continue sentindo, continue recusando a mentira disfarçada de normalidade, porque o despertar é irreversível. E você já não pertence mais à cela. Se você sente que esse vídeo é importante, que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas, compartilhe, envie para quem você ama, para os grupos da família, para os amigos do trabalho, para quem você sabe que está buscando, mesmo que ainda não tenha percebido. E se achar que pode nos ajudar de alguma forma, faça isso, com o coração em paz. O canal está aqui por você e com a sua ajuda, vamos poder investir em novos equipamentos, em mais pesquisa e em conteúdos cada vez mais profundos. Tudo para que o despertar alcance ainda mais consciências. Apoios podem ser feitos via Super Thanks aqui no YouTube, PayPal, francisvalade@hotmail.com.
chave Pix francis.valade@gmail.com ou pela nossa loja oficial, com estampas da série Anunnaki. Não é caridade, é colaboração consciente. E neste mundo, programado para nos manter dormindo, despertar é o mais sublime ato de resistência. Holograma histórico, decodificando o passado. O amor é o que transcende a história.